Este é Nauru, uma pequena nação insular no meio do Oceano Pacífico com apenas 8 milhas quadradas de terra. É o terceiro menor país do mundo, ficando atrás apenas da cidade do Vaticano, em Mônaco. Não muito tempo atrás, Nauru era a nação per capita mais rica do mundo. O cidadão médio de Nauru era ainda mais rico que o americano médio. Entretanto, seu cidadão agora está um pouco mais pobre que o brasileiro médio. Infelizmente, nos últimos anos, Nauru perdeu quase 90% de todo o seu PIB. Depois que Nauru conquistou sua independência em 1968, a mineração intensiva aumentou a renda do país. Depois disso, Nauru pareceu experimentar o que é chamado de maldição dos recursos naturais. Enquanto a especialização do país na mineração de fosfato originalmente fornecia riqueza, Nauru experimentou um drástico colapso econômico no princípio dos anos 1980, e o país ficou então com uma série de problemas de longo prazo, pois atualmente é conhecido como um centro de detenção que é um golpante de abuso de direitos humanos, e o país mantém a terceira maior proporção de refugiados per capita do mundo. Então, qual é a história por trás da jornada desta ilha da riqueza à miséria? Como Nauru se tornou o país mais rico do mundo? E, finalmente, quais erros levaram esse pequeno país a desperdiçar quase toda a sua riqueza? A primeira vez em que Nauru entrou em contato com os europeus foi em 1789, quando os britânicos se estabeleceram em Nauru. Apelidaram o país de Ilha Agradável por causa de sua beleza natural. Nauru só tem apenas um terço do tamanho de Itaituba, do estado de Pará. Foi anexada e colonizada pela Alemanha em 1888 até o final do século XIX, quando em 1900 é descoberto um tesouro na ilha, o fosfato, e a extração começa em 1966 por uma empresa anglo-alemã e foi governada pela Austrália durante a Primeira Guerra Mundial, e em 1920 tornou-se um mando da Liga das Nações administrado pela Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido na qualidade de co-administradores, e depois da guerra estabeleceu a tutela novamente. Desde a sua independência em 1968, é membro das Nações Unidas. Em 1980, graças à dotação de recursos naturais, Nauru tornou-se a nação mais rica per capita do mundo, ultrapassando de longe qualquer país rico em petróleo ou tecnologicamente avançado no mundo em termos de riqueza por habitante. Mas, a essa altura, toda a sua economia já girava em torno da exportação desse recurso natural. O solo se tornando cada vez mais esterilizado, pouco podia ser cultivado na ilha e, por conta disso, menos de 10% de toda a área de Nauru era adequado para a agricultura. Resíduos de cádmio, pó de fosfato e outros contaminantes poluem a ilha. A maioria da população agora habita a costa sudoeste da ilha. E como os residentes da nação estão acostumados a importar todos os seus alimentos, principalmente enlatados e ricos em conservantes, essa dieta pouco saudável fez o país ser classificado como o mais obeso e diabético do mundo em 2011. A dependência econômica de Nauru do fosfato colocou o país em um estado vulnerável. A implantação circular de minas de fosfato, além de prejudicar o meio ambiente do país, a saúde e a fonte de renda dos cidadãos, também deixou o país incapacitado de se tornar autossustentável no futuro próximo, porque a especialização do fosfato também afastou outros negócios anteriormente desenvolvidos no país, tendo a taxa de desemprego chegado aos 23%. Sua população era e ainda é minúscula, mas não era habilidosa em fazer nada, além de cavar rochas fedorentas do chão do tamanho de sua nação, e sua posição isolada do mundo exterior significava que muitas indústrias simplesmente não eram viáveis. Algumas estatísticas estimam que a moeda moderna, a ilha valia 2,5 bilhões de dólares, mais de 1,5 milhão de reais para cada homem, mulher e criança,
Quase todas as necessidades sociais eram totalmente gratuitas: educação, assistência médica e transporte. Além disso, eles não pagavam um centavo em impostos que não precisavam, e muitas pessoas puderam ficar desempregadas por escolha própria. Os carros esportivos eram acessórios ao se possuir, apesar do pequeno tamanho do país. O país importando todos os bens, incluindo comida e água, um estilo de vida que era insustentável. Ninguém se preocupou em perder tempo com a agricultura ou manufatura, já que toda a atenção estava desviada na mineração de fosfato. De qualquer maneira, a terra foi muito explorada depois que todo o solo superficial foi removido para as atividades de mineração, e o país não fez um bom trabalho de planejamento para o futuro, pois a mineração se tornou cada vez menos lucrativa. O governo começou a ficar sem dinheiro depois de um planejamento financeiro ruim. Eles decidiram então abrir o país como um paraíso bancário, com taxa de imposto de 0% e não rastreável, bem na época em que a União Soviética entrou em colapso. Sindicatos criminosos russos aproveitaram essa oportunidade para lavar dezenas de bilhões de dólares por meio de um sistema financeiro desregulado, alimentando o governo cada vez mais questionável e drenando os recursos do país por completo. Os clientes não precisavam nem visitar a ilha para abrir uma conta bancária com a chamada cidadania econômica, que se podia obter através de um passaporte neuriniano, através do qual o país se torna um paraíso para a lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O governo começou a ganhar milhões com taxas, mas não foi a solução para consertar a economia de Nauru. Depois de esgotar todo o seu tesouro de fosfato em 2005, Nauru interrompeu o negócio bancário offshore e começou a exigir uma presença física para obter uma licença bancária. Isso não foi devido à mudança de opinião, mas sim devido a uma imensa pressão internacional, até mesmo dos Estados Unidos da América. O reverendo James Aingmeya, ministro da Igreja Congregacional de Nauru, confessou ao New York Times: "Gostaria que nunca tivéssemos descoberto aquele fosfato. Quando eu era menino, era tão bonito. Agora vejo o que aconteceu por aqui e quero chorar. Essa dor pode ser sentida em toda a ilha." Em última tentativa de sobrevivência, agora eles procuraram o governo australiano, sua potência mundial vizinha mais próxima, para estimular o crescimento da economia de Nauru. O governo concordou em abrir um centro de processamento regional australiano para requerentes de asilo. As táticas de offshoring da Austrália pagam a Nauru 312 milhões de dólares anualmente para administrar centros de detenção na ilha, em troca de apoio financeiro da Austrália. A ilha concordou em receber algumas centenas de refugiados do Sri Lanka e Paquistão, incluindo crianças e mulheres grávidas que tentavam entrar na Austrália por votação. Desde então, quando qualquer refugiado se aproxima da Austrália, eles eram enviados para centros de detenção miseráveis em Nauru e Papua e Nova Guiné, que tinham feito condições de acordo semelhantes. E esses centros de detenção foram comparados a uma prisão em ruínas e mal administrada. Embora isso tenha melhorado a renda das famílias em Nauru, o país enfrentou muita reação devido às condições de vida dos refugiados enviados ao país. Consequentemente, um novo acordo está sendo formulado para mover esses grupos vulneráveis para outras áreas, incluindo o Camboja e Estados Unidos da América. Isso deixará Nauru novamente sem as receitas necessárias para manter seu povo longe da pobreza. Infelizmente, o país não soube lidar com a doença holandesa. Investimentos arriscados e simples velhas fraudes fizeram o país perder muitos de seus investimentos, levando Nauru à beira da falência. Nem mesmo a descoberta de depósitos secundários de fosfato
e o subsequente segundo fosfato mudou o iminente colapso econômico da nação. O país faliu tanto que até o Banco Central congelou ativos imobiliários no exterior. Na virada do novo século, as reservas de fosfato começaram a esgotar por completo e os ativos estrangeiros que o país tinha, quase todos acabaram em fracasso. A essa altura, o país estava completamente quebrado e tinha um PIB de 32 milhões de dólares ajustados pela inflação. O desemprego disparou para 90% e o sistema escolar entrou em colapso apenas alguns anos antes. Infelizmente, este é apenas o começo de um dos capítulos mais sombrios, como resultado da miséria econômica que Nauru enfrentou. Falamos muitas vezes no canal antes sobre como os recursos naturais podem ter um enorme impacto nas economias de todos os países. Pense no padrão de vida desfrutado por países como a Noruega. No entanto, quando não são administrados corretamente, esses mesmos recursos naturais podem às vezes fazer mais mal do que bem a longo prazo. A razão pela qual muitos economistas chegam a falar da maldição dos recursos naturais. Um estudo de caso que pode dar errado, o país passou de farrapos para a riqueza, apenas para voltar a ser pior do que começou antes de ficar rico. A lição de Nauru é como todos os economistas podem aprender, porque é um dos raros momentos na história em que fomos capazes de explorar claramente os mecanismos econômicos que conduzem a esses altos e baixos a uma escala tão clara. Nauru foi muito elogiado no princípio do século XX como exemplo de uma pequena ilha que se tornou rica através da exploração mineira. O desenvolvimento de Nauru foi muito mal interpretado por atribuições de riqueza aos naruanos, quando a maior parte dos lucros da mineração, as vendas de fosfato, renderam um desenvolvimento muito maior para a agricultura australiana do que para os proprietários naruanos do recurso. Enquanto isso, a superfície da pequena ilha de Nauru sofreu uma destruição gradual do seu interior, retardando qualquer desenvolvimento econômico ou humanitário. Em 1981, eles tinham um PIB per capita de 27 mil dólares americanos na época, o que se traduz a 88 mil dólares hoje. E o PIB per capita dos Estados Unidos da América era de 14 mil dólares, o que significa que o naruano médio era 2 vezes mais rico que o americano médio. Nauru estava finalmente indo bem por conta própria, esteve no pico do seu sucesso, e muitas pessoas seguiram esse conselho. Afinal, eles podiam facilmente contar com a educação gratuita e a assistência médica do governo e royalties ganhos com fosfato pelos proprietários de terras. E todo tipo de histórias malucas aconteceram em Nauru. Esta abordagem pode ser vista entre as nações do Oriente Médio, que tentam diversificar suas economias ativamente, ou a Noruega, que criou um fundo soberano para lidar com a doença holandesa e investir de forma a gerar dividendos para as próximas gerações. Muitos ganhos do bom de fosfato foram investidos no exterior para uma época em que seu tesouro diminuiria. Esta foi uma ótima ideia que, infelizmente, não foi bem implementada, de forma alguma. Projetos questionáveis e investimentos arriscados fizeram Nauru perder toda a sua riqueza.